Querida Ana Paula, escrevo-te desde a cidade do Rio de Janeiro, a que é chamada pelos seus cidadãos de cidade maravilhosa. Frequentando estas ruas, a pergunta que mais me visita é esta. Uma cidade é um lugar externo onde moramos, caminhamos e sonhamos com os olhos acordados mediante a vizinhança de amigos que nos cerca? Ou uma cidade é um lugar interno que nos persegue do lado de dentro dos olhos e mora no nosso coração como uma âncora pesada que nos mantém presos a memórias e lugares de outro lugar? A primeira vez que a minha irmã mais nova viu uma pessoa branca, era uma médica. A minha mãe lhe levou lá em casa para almoçar. Minha irmã, quando viu aquela cena, aquilo deu graça. Ela só conforme correu. Fugiu? Fugiu. Ele era uma branca loira, mesmo assim, bem loira, olho azul. A miúda viu a senhora. Aquilo me deu graça, poxa. Aqui em Luanda, em Benguela, no Lubango, no Ambo, tem um monte de nós chamamos mulato aqui, né? Um monte de mulato que é filho de negro com branco. Tem pessoas de pele um pouco mais clara. Sim, são angolanos. Eu no outro dia, uma pessoa me disse, você também, essa tua cor, você mistura. Eu disse, só mistura de quê com o quê? Não, você parece, você há alguma mestiçagem aí. Eu disse, olha já. Mas você tem assim, mesmo aquele teu irmão lhe vi, é escuro, mas é uma escuridão assim, que dá a entender que tem mistura, não é uma escuridão assim mesmo de negro. Eu disse, isso é uma discussão ridícula, eu acho. Eu fiz feijão de olho de palma, que é comida típica de Angola, que vocês chamam olho de dendê, né? Feijão que se come muito aqui, mas é comida de sábado. Hoje não é sábado, mas como vocês... Eu não sabia se vocês já tinham comido. Fiz muamba de jinguba, que é frango, cozinha com molho de manteiga de amendoim. Jinguba, que chama jinguba. E kizaka, que é folha de mandioca. Que é folha de mandioca. De todas as minhas irmãs, eu sou a pior cozinheira. Quando eu namorava, meu pai falava assim, olha, a Cisa não sabe cozinhar, mas eu não aceito devoluções. Eu não aceito devoluções. Porque aqui se devolve a mulher, né? Quando ela não corresponde às expectativas. E as expectativas são tipo, se não sabe lavar, se não sabe cozinhar, se não faz filhos, se não pode ter filhos. Devolve. Domingo vou fazer um fungi, como fazia aquele velho na sanzala. A sombra da mulemba vai ser a mesa, na sanzala.
Cisa, me deram uma tarefa um pouco difícil nesses tempos de tanta tecnologia. E a história começou mais ou menos assim, né? Uma moça bacana, a Luana do IPF, você lembra dela? Me colocou em contato com esses brasileiros bem gente boa que você vai conhecer logo mais e que levam a minha carta para você. Eles precisavam saber um pouco da história da sua Angola e eu tinha um pouco para contar desses 3 anos que pude viajar e conhecer o país. E foi uma tarefa um pouco difícil resumir esses 3 anos em 3 horas, mas não sei, acho que eu devo ter contado algumas histórias interessantes, porque aí eles pediram para eu descrever. E aí eu me dei conta de que, na verdade, toda a minha relação com Angola, quer dizer, grande parte dela é pela nossa relação de amizade que a gente construiu nesses anos em que a gente trabalhou junto. E fiquei lembrando de muitas histórias que a gente viveu, de quantas risadas a gente deu nesse tempo, quanta ideia a gente trocou sobre a vida, sobre o machismo, né, sobre as relações de gênero entre os homens e as mulheres em Angola e no Brasil e de como isso sempre afetou muito a nossa vida, né. Aprendi muito sobre a história de Angola através das histórias que você me contava sobre a guerra, sobre o tempo de guerra, estar na escola durante a guerra. E quando eu vejo a sua indignação pelas coisas, eu me renovo, assim, eu sempre fico inspirada novamente para continuar aí a briga. A primeira vez que eu a vi foi numa reunião de trabalho em 2007, foi a primeira vez que eu fui a Angola. O que me impressionou assim é que ela dava essas risadas escandalosas dela aí no meio da reunião. E eu falava, nossa, que menina doida, como é que ela ria assim numa reunião de trabalho? Mas também nessa reunião tinha, sei lá, umas 13, 15 pessoas. Ela era a pessoa que mais se colocava, que mais discutia, que mais dava opinião. Acho que é uma empatia, sei lá, né? Amizade, amor, assim, não é umas coisas, não é, acho que é uma coisa que a gente explica muito, né? São encontros da vida, assim, que acontecem e que, de repente, você vê uma pessoa que você tá lá do outro lado do mundo e que você tem uma super afinidade com ela, assim. Eu sinto muita falta, eu queria que ela estivesse próxima de mim, assim, porque não é uma amizade de um lugar e tal, assim, tem um amigo no seu... Não, ela é uma amiga minha, do coração mesmo. E eu tive que atravessar o oceano para ter a minha primeira amiga negra, né, num país que mais de 50% da população é negra no Brasil e acho que pela condição social, classe, história de vida e tudo, ela é a minha primeira amiga negra. Lindo! Ai, que bonito! Essa história que ela falou da gargalhada escandalosa, a minha mãe sempre me fala, você tem que aprender a rir como uma senhora. Sorria de forma mais elegante, a minha mãe fala sempre. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a namorar com um moço da igreja, um moço que todo mundo achava que era um bom menino, tarará, que ia ser bom marido e tudo. Então, namoramos 1 ano e meio, depois eu desisti dele, eu não queria mais, que ele era muito ciumento, que ele queria casar já e eu tinha outras coisas para fazer na vida. Mas era um namoro assim tudo certo, de bater a porta, entrar, sentar e conversar com meu pai e com a minha mãe. Mas depois eu já não queria mais. E a minha mãe dizia que eu não podia terminar porque as famílias já tinham sentado e no momento quando o moço vem com a mãe e o pai para falar que quer namorar uma menina, trazem alguma coisa, tipo algumas bebidas, pano, assim, umas coisinhas. E ele tinha trazido isso já. E a minha mãe e meu pai diziam que eu tinha que devolver e que assim ficava mal, ia dar a família, ia ficar envergonhada, tudo isso. Mas eu mesmo assim desisti. Então, meu pai e minha mãe ficaram 1 semana sem falar, 1 mês sem falar comigo, os dois. Eu falava bom dia, eles viravam a cara. Todas as moças, todas as minhas amigas da minha idade já são casadas, já têm filho, tudo isso. E eu não. Então, às vezes, uma pessoa se sente excluída um pouco, porque tipo, fica tipo que você como fala isso? Libertina.
Eu vivo em Luanda há mais ou menos uns 4 anos, né? Agora. Não, infelizmente até agora ainda não consegui adotá-la como casa, assim, como segunda casa, o quê? Como as pessoas falam, né? As pessoas normalmente quando saem do sítio vão viver para uma cidade, adotam. Não. Mas eu ainda não consegui, infelizmente. Às vezes me sinto mal por isso, porque às vezes é assim, tipo, então se você não gosta, por que você não vai embora? Eu ainda não posso ir embora, porque o salário que eu consigo aqui, não conseguiria fora daqui. E eu praticamente trabalho para pagar a escola dos meus irmãos. Yeah? E então não posso ainda. Infelizmente as nossas praias são sujas. Luanda é uma cidade muito suja, mas ela é uma cidade bonita. Eu acho que seria muito mais bonita se não tivesse tanto lixo. Yeah. É uma das cidades onde é até pecado chover. Quando chove aqui, por causa do lixo, por causa da falta de saneamento básico, fica um caos. Yeah. Essa é a Luanda. Mas eu devo confessar que eu sou um pouco ingrata com a cidade de Luanda. Porque nesses 4 anos eu nunca fiz nada para verdadeiramente me apaixonar por ela. E com essa conversa que nós estamos a ter de Luanda, me faz pensar assim nessa falta de empenho minha em realmente querer me apaixonar pela cidade. Acho que daqui para frente, depois disso, eu se calhar vou tentar olhar para ela com outro olhar. Ei, Angola! Suas beiradas são nossos miolos. De cambalhotas e cambindas, das tuas forças que chegaram pra cá pelas ondas vermelhas, sangradas. Tempos que a gente teve o mesmo governador orquestrando o chicote, o mesmo bispo ordenhando os nossos sobás pra conversão, pra fé na cruz, pra fé de saber contar moedas e ferros e açúcar. Como tá você agora, irmã? Quanta guerra, hein? Quanto carinho pinicando na cachola. Como vamos medir nosso tamanho? Onde começa o quintal? É em quilômetros que se mede a nossa esperança? Nossas poças de suor? É em porrada de teimosia que se mede o inchaço da decepção? Ou é em chamego doce, pra lidar com a tanta traição, com a tanta gana de ser dono dos donos? Como que a gente mede a quentura do sangue no passo a passo dos seus museques, das quebradas aqui, dos nossos sertões, nossos caminhos de areia, nossas ladeiras, ribanceiras, foram comidos, temperados com gasolina, pro prato de asfalto, pro barulho das buzinas de aço, nossos tietês, nossos Kwanzas, Amazonas, Pinheiros, vão ficando mais graxosos, menos graciosos. Haja construtor, hein? Haja prédio, para-choque. Na volta pra periferia, toda tarde, é bem sem sal o gosto do tornozelo cansado. É bem azedo a tijolada no ouvido. São Paulo de Piratininga, São Paulo de Luanda, São Paulo do automóvel, essa divindade generosa que dá os buracos da calçada e as vielas pra gente andar pro mar. Ei, Aruanda, você foi carne de muito sonho, rodopio de muita ginga. E a nossa panela, rapada quentinha, tá esfriando nas vitrines do pano chique? E a nossa mira no estilingue,
nossas agaias, fincadas na coxa de quem vem nos enforcar. Nossa poesia esporrando, para não perder a mínima cama, a mínima esteira, a milimétrica sobra de dignidade. Ei, Luanda, tudo isso, mais lua, menos lua, se congela no chá dos lordes. Volta e meia vira a moda da estação, né? Nossos revides vão aplicados na marquetagem, embonecados. Nossas cores são investidas no Ministério do Turismo, que nunca nos acaricia, né, Luanda? Mas que joga pro alto, sorridente, as suas medalhas. E pra nós, pro chão, as suas migalhas. E a gente vira cartão postal. Tudo se aplica. Nossos fiapos no peito, nossos barros na sola, nossa caneta sangrada. Sempre tem um chefe das antigas, farejando o melhor jeito de nos assimilar, de nos amestrar. Valeu, Luanda. Valeu por estar aqui, Aruanda. Na sobrancelha, no tornozelo, na saliva. Valeu por ter feito o que não escolheu. Fecha os olhos e sente um beijo. Alain da Rosa, Taboão da Serra, São Paulo. Acho que ele é angolano com sotaque brasileiro. Nice, nice. Nice. Essas são nossas memórias sonoras, né, mano? Os helicópteros em cima da periferia, né? Os helicópteros com as suas metralhadoras, os helicópteros com as suas câmeras, que também estão rasgando a gente. E é diferente de um helicóptero lá dos jardins, lá dos bairros nobres, que serve para levar a criança para uma escola que custa milhões, ou para levar um empresário para o seu heliporto, né? Acho que são memórias sonoras muito semelhantes com quem viveu a guerra. Nem tanto Luanda, né? Mas como Angola, que viveu uma guerra, lidando com esses helicópteros, essas metrancas, essas minas, saca? Aí, ó. Não para de passar, mano. Não para de passar toda hora. Toda hora tem alguém filmando a favela aqui, assim, ó. Pra passar no programa da tarde. Os meliantes, né? Sempre vem de cima alguém. Sempre a gente tá sendo filmado. Só que a gente tem que começar a dominar as câmeras, né? Uau! Sejam bem-vindos a mais um evento poético criado pelo Artes ao Vivo e o Leve Arte, onde poetas vão recitar poemas escritos e outros vindos diretamente da cabeça. Curta a cena. Não somos profissionais, mas somos naturais. Aqui estão os melhores artistas do mundo. Artistas polivalentes, gajos maus liricamente. Alguns envergonhados, mas estamos aqui para dar força aos manos com as nossas canetas de aço. Vamos ter poesia e ideias diferentes para aprendermos algo novo como toda a gente. Vamos desligar os celulares ou então pôr no vibrador. Ou num tom silencioso, vamos ter artistas a tentar comunicar-se convosco. Vamos moderar o tom de voz quando alguém estiver a recitar. E mais uma vez sejam bem-vindos ao Artes ao Vivo. Isso é spoken word, é poetry. A poesia tradicional acho que tem mais regras do que a palavra falada, que as pessoas chamam de spoken word, né? Então, spoken word é como prosa poética, né? A mesma forma de escrever não tem que ser em versos, né? Pode ser tipo tudo escrito de uma forma sem ser em verso, né? No princípio, nem as pessoas eram muito acanhadas para recitar, porque não havia essa cultura, esse hábito dos jovens recitarem. Então, algumas pessoas não acreditavam no projeto, né? E também criticavam muito. Mas eu acho que qualquer tipo de projeto é como um bebê, né? Tem que começar do zero, né?
E hoje em dia já temos 12 eventos. Acho que as pessoas já estão mais à vontade no microfone, né? O passado. O meu passado foi duro. Duro de morrer. O meu passado foi de duas cores, preto e vermelho. O meu passado foi de duas cores, preto e vermelho, como cabelos de Paulo Flores. Ouço. E o meu passado jamais será vencido. É esquecível como Belita de Arthur Adriano. É Belita, é Belita, é Belita. Como eu trabalho com a escrita, a literatura angolana sempre foi não. A literatura angolana há uns 7 anos que é uma das árvores que eu mais vou morder a fruta, sabe? Eu gosto demais de ver como as escritoras, os escritores angolanos escreveram durante a Guerra Civil e depois também. Não só pelo jeito como eles lidam com a língua, gingam com a língua, mas como eles ficaram lidando com essas questões de identidade, de passado, manja? Pra mim é massa sacar como que tiveram que lidar com a decepção, né? Com a traição, no meio de uma euforia, de ter um projeto de nação, você se deparar com guerra, você se deparar com um projeto de governo neoliberal, vendendo até as meias furadas, né, cara? E aí eu sempre tô com o pé aqui, pensando, e a periferia de São Paulo, qual que é? Também tem disso? Não tem? Questão de língua, de identidade, política própria, saca? Talvez até errado, mas é uma obsessão minha, comparativa, saca? Luanda é a cidade que perdeu muito a nossa cultura, a nossa língua. Por exemplo, nós não falamos o quimbundo. Eu sou jovem, eu sou de 80 e eu não falo quimbundo. O meu pai fala mais ou menos. Quem falava bem era a minha avó. Isso devido ao regime português. Mas nas outras províncias, no interior de Angola, eles falam as suas línguas, as línguas nativas. E nós perdemos isso por causa do regime. Por exemplo, nós estamos aqui na Marginal e uns anos atrás, mesmo antes de 75, aqui só viviam portugueses, porque nós estávamos todos praticamente nas periferias, né? Não podíamos vir para a cidade. Para a pergunta do dia, vamos falar sobre inflação. Acho que o pessoal mais atento sabe que num dos nossos supermercados ou num dos nossos mercados estava a vender um melão por $104. 105. Algumas pessoas dizem que não é, tipo, nós não devemos nos preocupar se não formos a esta loja. Mas esse supermercado está em Luanda, está na nossa cidade, está no nosso país. Será que devemos nos preocupar, sim ou não? Então a pergunta é simplesmente essa. O que é que vocês acham? Qual é a vossa opinião desse melão de $105? $105, desculpem, acho que são 9.000 kwanzas. 9.000 kwanzas? 9.500 kwanzas. Eu penso que eles já vêm a nos melar há muito tempo. Eles nos melam desde o princípio. Eles nos melam desde que Diogo Cão aportou a foz do rio Zaire. Desde que nos transformaram em produto. Desde que nos transformaram em pessoas que no fundo eram mercadoria. E que disseram que um maduro era equivalente a 3 moleques. E que um jovem alto, negro, com porte físico era chamado peça da Índia. Eles nos melam desde este tempo. Caro amigo Jacinto Fortunato, Massango, primeiro, espero que a tua saúde vá bem e que a tua família também.
Aproveito a ida a Luanda de 2 amigos para te enviar esta carta. Fazia tempo andava com essa intenção, mas não tinha portador. Agora não há pretexto para não fazê-lo. No entanto, talvez em final de fevereiro ou começo de março, devo ir a Luanda porque ganhei uma bolsa para realizar uma pesquisa. Isto é, dar continuidade a uma pesquisa sobre as lideranças nacionalistas na luta de libertação e na situação pós-colonial. Pedirei conselhos a ti e a outros cotas. Não conheces o meu apartamento ao lado da cidade universitária. Dá para ir a pé. Bom para a saúde, segundo o meu médico. Pelo menos aqui tenho verde, que São Paulo tem pouco, e silêncio à noite. E tenho na minha varanda, não vais acreditar, um embondeiro, num vaso, há cerca de 15 anos. São sementes da múcua que compramos na beira da estrada quando fomos a um almoço em Calamboloca. Das várias sementes, só uma foi em frente e deu um pequeno embondeiro que não vai crescer, porque continua num vaso, para não esquecer a terra e os seus símbolos maiores. Pois, caro Jacinto, foi só para relembrar essas coisas do passado. Por hoje é tudo. Brevemente continuamos a nossa conversa aí em Luanda. Estamos juntos. Um candando do teu camba serrano. Eu era português, porque a colônia era portuguesa, porque era filho de portugueses, mas evidentemente que eu participava ideologicamente de uma outra ideia que era a independência de Angola. Então, propositalmente, eu não queria participar dessa guerra, que não era a minha guerra, enquanto jovem, que eu tinha os 20 anos, estava sendo mobilizado por os portugueses para a guerra colonial. Então eu desloquei-me para Portugal com a finalidade não de ficar em Portugal, mas de, como se diz na minha terra, vazar, ou seja, fugir, ir embora. Olha, eu nasci em Calamboloca. Calamboloca é uma aldeia que fica a cerca de 70, 80 quilômetros aqui de Luanda. Naquele tempo, aqui parecia um pequeno apartheid, como na África do Sul. Quer dizer, os brancos estavam do lado, os pretos do outro lado. Não havia assim uma relação cotidiana de amizade, nada disso. Porque havia uma espécie de segregação. E por isso mesmo foi-se a luta, né? Para a libertação de Angola. Portanto, houve no norte de Angola ataques às fazendas dos portugueses pela um movimento que se chamou UPA. E morreram muitos portugueses, né? E eles, como represália, mataram todos os angolanos que tivessem alguma preparação acadêmica e que moravam no norte. O meu pai tinha uma fazenda no norte, no Glungo Alto, no Kwanza Norte. Como ele era muito conhecido, apanharam-no e mataram, enterraram-no vivo. Yeah. Primeiro, foram arrastando o pai com um carro e amarrado a uma corda, e depois foi enterrado vivo. Nós não tínhamos certeza que seríamos independentes, porque os portugueses não queriam sair daqui. No exterior, tínhamos pouca certeza que voltaríamos para Angola. Mas a coisa, de facto, aconteceu através dos nossos dirigentes que lutaram e conseguimos a nossa independência.
foi daí que eu regressei. Uma coisa é a gente viver no estrangeiro e outra coisa é viver na sua própria terra. Eu me lembro que alguma vez que eu viajava, ia para Portugal, os portugueses gritavam assim de longe: vá para a tua terra, o que estás a fazer aqui, etc. Portanto, não há nada como a nossa própria terra. Yeah. Hoje eu não sei se eu viveria fora de São Paulo. Várias pessoas me perguntam mesmo em Angola, mas tu vens para ficar? Não sei. Essas crianças estão aqui, são outra etapa da minha vida. São os meus netos que nasceram aqui, a minha filha nasceu aqui, a minha mulher é daqui. E, durante 40 anos eu reconstruí a minha família aqui. Então, a minha dimensão afetiva e individual ainda tem lá um lugar, né? Ainda tem lugar lá. E eu não podia deixar de dizer que também não tem, que também tem um pouco em Portugal. Eu ainda falo com um sotaque, digamos, um pouco português. Todo mundo fala isso, mas quando eu vou para Angola e quando eu vou para Portugal, todo mundo diz ou acha que eu sou brasileiro. Então eu fico sempre confundido dizer qual é a minha identidade hoje, né? Queridos irmãos da África, é uma alegria imensa poder, por meio desta carta, mais uma vez nos reconectarmos com as nossas raízes, culturas, danças e tambores da África. As marcas da escravização dos nossos antepassados nos traz ainda hoje um grande vazio. Por isso que cada homem, mulher, criança negra buscam cotidianamente uma forma de autoafirmação como religação com essa africanidade. Porque no fundo somos elos de uma mesma família que o Atlântico não separou e nunca vai conseguir separar. Olha, como eles chegaram aqui, a gente não conseguiu descobrir ainda. Sei a partir dessas 5 gerações, que é da nossa matriarca, que é Maria Neves Baltazar. E ela tinha uma forma de organizar a família extremamente interessante. Então, ela conseguia, através do trabalho que ela desenvolvia nas casas, né? Ela trabalhava em casas de famílias ricas, como doméstica, aprender tudo que ela via lá e tentar reaplicar dentro do seu grupo familiar. Então, a nossa família, eu acho que ela é uma família... Quer dizer, acho que todas as famílias são especiais, né? Mas eu vou puxar a sardinha para mim. Porque a minha bisavó lá atrás, ela conseguiu ter uma visão de inserção do homem e da mulher negra na sociedade daquela época, que realmente foi um caminho interessante. Mas no contrapé, o que foi muito difícil para a gente foi recuperar essas tradições essencialmente afro-brasileiras. Porque essa minha bisavó, dentro dessa estratégia de inserir os filhos dela nessa sociedade, ela acabou escondendo tudo que era batuque, tudo que não era católico apostólico romano. Mas eu acho que o que me levou a buscar as manifestações culturais de todas as maneiras foi o racismo. Porque eu não conseguia entender. Eu lembro que eu estava no primeiro ano de administração na Unip e eu trabalhava para uma rede, era uma associação que cuidava de shopping centers. Acho que por isso que eu não gosto de shopping. Traumatizei. Então eu visitava todos os shoppings do entorno e a gente articulava cursos de formação. E era muito difícil conviver com... Era muito difícil desenvolver esse trabalho,
Não pela minha capacidade de articular os cursos e formações, mas pela dificuldade de talvez ter percebido na prática o quanto eu era totalmente o inverso do espaço que eu estava trabalhando. Porque quando você vai no shopping, você vê roupas, pessoas e posturas de uma maneira totalmente diferente das coisas que eu fazia. Começava que as roupas não me cabiam. E aí ia que eu nunca tinha alguém parecida comigo fazendo desfile, ou participando do manequim, ou adquirindo aquelas coisas que lá tinham. E aí eu entrei em pânico, eu acho que deu um clique na minha cabeça. E eu vi que não adiantava ter educação, não adiantava estudar. Não era isso, não adiantava ter casa ou falar que meu pai era militar ou que minha mãe era professora. Tinha uma outra coisa na dinâmica do todo dia que fazia com que o outro fosse o outro e não igual. Além disso, eu não sabia o que era. Então, mesmo se eu não sabia o que era, mas todo mundo sabia o que eu era, e eu não, eu tinha que saber quem que eu era, então, ou o que eu tinha que ser. Ventou, ventou, sopro de felicidade. Ventou, ventou, sopro de felicidade. Senhora Iançã, dá o giro da liberdade. Senhora Iançã, dá o giro da liberdade. Ventou, ventou, sopro de felicidade. Ventou, ventou, sopro de felicidade. Senhora Iançã, dá o giro da liberdade. Senhora Iançã, dá o giro da liberdade. Se eu fosse só choqueiro, eu já dançava noite e dia. Pois eu sou filha de sangue. Sou de lá, da África. Se eu não sou de lá, os meus pais são de lá, da África. Sou de lá, da África. Se eu não sou de lá, meus avós são de lá, da África. Pelo meu cabelo, sou de lá, da África. Pela minha esperança, sou de lá, da África. Sou de lá. Acho que é isso. Nesse processo de me redescobrir quanto mulher, quanto negra, nessa cidade, entender o que é a diferença, foi quando eu descobri que é diferente mesmo, porque eu pertenço a uma cultura que é muito antiga e poucos conhecem. E aí conhecer essa cultura, da onde originou o povo afro-brasileiro, foi uma meta mesmo, uma meta. Quero conhecer, quero saber, quero entender e não sei hoje. Hoje, avaliando, sinceramente, eu acho que aqui é uma outra África. Porque eu acho que essa África que a gente sonha, eu não sei se ela está lá, mas veio de lá. Já ainda? Está a entrar também? Alessandra, neste momento estamos a chegar no Ilinga Teatro, o espaço onde nós ensaiamos a Companhia de Artes Kusanguluka, um grupo de dança folclórica de Angola. Então vamos entrando, que é para a gente conhecer o espaço aqui nesta área de Luanda, na Baixa de Luanda. Junto temos aqui o Banco BPC. A nossa entrada é esta.
Eu sou Augusto Vandunen da Silva Coelho, nasci na cidade de Luanda em 6 de dezembro de 1956. Estou agora praticamente com 54 anos de idade. São dados que eu estou a enviar para si, Alessandra. Vi-te e continuo a ver-te até agora, mas gostei imenso de tudo aquilo, aquela panorâmica que falaste acerca das nossas raízes, daquilo que saiu de África para o Brasil. Nós tivemos uma fase, sabe, menina, eu até já não quero mais chamar pelo seu nome, mas menina, minha deusa. Isto desapareceu, ou tem vindo a desaparecer, porque sabe que o país andou cerca de 30 anos em guerra. Então houve muita preocupação dos nossos governantes, e não só da própria sociedade em si, quer dizer, estava mais preocupado se havia de vir uma bala bater a sua porta, não sei quanto. As pessoas preocupavam-se mais com outras coisas e não com as danças, com os tambores. Então, isso passou-se 30 anos e as pessoas foram perdendo tudo isso. Então, agora há que resgatar novamente, que é para introduzir e voltar a fazer. Porque não é fácil. Porque foram 30 anos de guerra e para resgatar e ter novamente ensinar, quer dizer, vão ser mais 60 anos. Então, neste preciso momento, nós, Companhia de Artes Kusanguluka, estamos a lutar para resgatar estes valores. Na questão seguinte, estamos a convidar crianças, formamos uma companhia, um grupo de dança que nós denominamos Kudisanga Batuque é Raiz, para ensinar essas crianças a tocarem já os instrumentos tradicionais, logo já de terra idade. Então, para aquilo começar a ficar. Mas eu quero contar também consigo, com a tua experiência, como fizeste o resgate destes valores através dos batuques e de outras coisas aí no Brasil, para me passar também esta mensagem, porque eu necessito. Então temos que trabalhar juntos para tal. Mas venha mesmo. Eu estou te esperando. Princípio de um samba para Angola. As palavras que aqui ecoam partem nesse momento na direção das primeiras luzes do dia, ou do primeiro suspiro das noites carregadas de cantorias e batucadas. Elas irão romper as fronteiras atlânticas numa espécie de retorno à terra-mãe. Será que encontrarão abrigo ou ressoarão a ponto de voltarem crescidas e vestidas de outros ares? Você que me escuta ainda tem sua fisionomia oculta, mas mesmo assim reconheço em você os traços dos que caminham aqui ao meu lado, dia a dia. Mas é a sua voz que me intriga, essa voz que me chega na alegria do samba. Essa voz que reúne os amigos é uma voz de lamento, mas é um lamento que sempre encontra um grande coro para cantar. Se transforma em poesia, cresce e desafia qualquer mágoa ou melancolia que tente se instalar. Apesar da língua que falamos, das violas, cavaquinhos e violões trazidos pelos europeus, não houve a conquista de fato de nossos corações. Não é o fado que cantamos e usamos para expressar nossa voz mais profunda. É em roda, na manifestação coletiva, que nos encontramos, seja no samba, na capoeira, que trazem a força e a simplicidade da palma de mão. É o tambor sincopado que acende a chama, que nos alimenta e nos faz respirar. Abraços fraternos, Edu de Maria. My
make mal, is my way. Feet gonna watch so the mama coin. Ay, ay, come can I allow Jam con quen. Oh, it coming in getting so. It coming in getting so. It coming in getting so. Lost some now, some more. It coming in getting so. It coming in getting so. It coming in getting so. Lost some now, some more. It coming in getting so. It coming in getting so. It coming in getting so. Some now, some more. Ay, 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 ay. Be fair, be fair. Ay, eloquent. Be fair, be fair. Oh, oh, be fair, be fair. Ay, eloquent. Be fair, be fair. Oh, be fair, be fair. Ay, eloquent. Be fair, be fair. Oh, oh, be fair, be fair. Essa música é um buffet. Eu canto na língua Kikongo, que é a etnia mais a norte da Angola. Mas um buffet, essa frasezinha é te quero em Bambara, que é uma língua do Mali, que falam aí na África do Norte. Então, não só pesquiso os ritmos africanos, também como línguas africanas. Canto em Bambara, um pouco de Fula, um pouco de Mandinga e muito mais em Kikongo, que é a minha língua. Quer dizer, falo português por acidente de percurso, por vir aqui em Luanda, né? Porque eu, quando eu nasci, não nasci na capital da minha província, nem no município. Nasci lá bem no Quimbo, costumamos a chamar selva. Então, a primeira língua que eu tive contato é o Kikongo. Falo fluentemente o Kikongo. Acredito que falo muito mais Kikongo do que português. Para nós hoje é um dia especial, porque a gente vai chegar com esse samba em Angola, que é um lugar onde que de alguma forma tem uma relação estreita com o samba. João Nogueira e Geraldo Vespa já diziam: samba vem lá de Angola, não vem da Bahia não. Samba vem lá de Angola, não vem lá do Rio não. Né? Falando um pouco dessas origens. E aí a gente vai aproveitar para cantar um samba, então, mandar esse samba lá para Angola. Mas de onde é que vem o samba? Veio do Rio de Janeiro ou Salvador. Eu respondi em contrapé, vou lhe dizer de onde é que é. Fui dos quadris de uma mulher. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vim parar em Luanda precisamente por causa da guerra, a guerra civil que tinha assolado o nosso país. E por esse acidente vim parar aqui em Luanda, onde eu comecei com a dança. Depois em 92, 93 entro para a música. E naquele tempo era muito complexo da parte dos jovens quem cantava em Kikongo. Mas epá, eu não tive stress.
Disse, vou cantar. E agora há muita gente a cantar em Kikongo, ou em línguas nacionais, que é um complexo ainda que muita gente tem, mas já vai se quebrando esse tabu. Acredito que daqui a uns anos já vamos estar bem melhor, ou um terço da população vai falar ou vai cantar em línguas nacionais, que é muito bom também, que nós estamos a negar muito a África. Estamos a ser muito mais ocidentais e queremos imitar outros povos quando os outros povos querem voltar para nós. E quando chegam para aqui, não esperei isso daqui. Então, eu acredito que o Brasil é uma parcela da África além. E não sei como caracterizar isso, mas acredito que eles querem muito vir para aqui. E muitos amigos, muitas amigas dizem que quero ir para a África, quero ir para a África, quero ir para a África. Muita gente. Então, e muitos vêm e dizem, não, eu queria que isso fosse muito mais África. E não é. A gente não consegue partir do nada, né? A gente não consegue partir do agora e vou agora fazer algo. Não, a gente precisa ter uma bagagem, né? E é na busca dessa bagagem, nesse respeito a essa memória, é que a gente se coloca no presente olhando para isso, né? Olhando para esse passado, para as coisas que foram feitas na música brasileira. E assim, eu particularmente olho muito para o samba, para toda a trajetória do samba, desde os batuques, chamados batuques, ou manifestações diversas da cultura musical brasileira ligadas à África, né? Então, se remeter a essa memória é fundamental. E se remeter, de certa forma, reverenciando essa memória, né? No sentido de que, olha, isso aqui é importante. E é a partir disso que a gente pode olhar para o futuro de alguma forma, reconstruir algo, né? Porque é óbvio que a música que a gente faz não é a música deles, do passado, e não é o que a gente quer fazer. Eu quero fazer o samba da forma como eu sinto, né? Da forma como eu acredito que eu possa me expressar através dele, né? Cantei meu samba pra revisitar os tempos bem vividos, tão bonitos, dos quais me perdi. Passado que procuro só pra te encontrar. Não sei o que senti, há tanta flor pular. Escutei na sala da memória uma canção pra cada história, no som de uma voz que canta samba. Contente fui tecendo poesia, revivendo aqueles dias, noites e dias gravados em mim. Não é preciso. Esqueci o resto da música. Oi, Júlia, a gente está aqui fazendo um muzungue para você em sua homenagem. Essa é uma carta que a gente queria fazer como se fosse um canto de agradecimento. E por isso que a gente escolheu fazer essa comilança aqui e aproveitando uma carta coletiva, onde cada um de nós vai dizer um pouquinho o quanto você é especial na nossa vida. A Júlia não me bater, eu já vou adiantando que o muzungue não leva estas folhas verdes, nossa, essas coisas, não leva. Tradicionalmente. Isto é uma variação porque eu acho que fica mais gostoso. Mas essencialmente é a mesma coisa. Eu pus as cabeças do peixe para cozinhar com tomate, cebola, bastante água para criar o caldo do peixe. Mas não é um caldo de peixe, é uma sopa de peixe. Acho que eu fui português em Angola. Eu tentava ser angolano, tirar o sapato quando ia para a escola, porque tinha vergonha. Eu com o sapato não podia entrar no rio, subir na árvore, fazer o que meus amigos faziam, eu não podia.
Então tinha que tirar o sapato para me integrar, não ser excluído. Não é ser melhor, era para não ser excluído. O que se estudava na escola era o português. Em Portugal a gente estudava os afluentes do Rio Douro, da margem esquerda e da margem direita, sem ter a menor ideia de onde ficava o Rio Douro, ao ponto numa redação, num curso de adultos, cidadão sobre a pátria. Ele dizia, mas que eu gosto muito da pátria, a pátria é muito importante, a gente deve dar a vida pela pátria. E terminava dizendo, eu nunca fui à pátria. Ele nunca tinha ido à pátria, porque aquela pátria impingida era alguma coisa distante. Eu tinha simpatia pelo partido que conseguiu assumir o poder na independência. Mas foi mal entendido, mal compreendido, ameaçado, praticamente condenado à morte e fugi. Fugi com a família para cá. Suzana tinha 2 anos. E me tornei brasileiro de afeto, de coração. Então, uma infância muito solitária, né? Durante muito tempo. Filha única, de um pai e uma mãe que saíram de Angola e perderam tudo lá. Perderam até as bagagens quando chegaram aqui. Tiveram tudo roubado, praticamente. Então, tiveram que começar do nada. Então, assim, falar da infância pra mim é falar de uma espécie de, sei lá, de exílio. E passado um tempo, chegou a Júlia. E era como se tivesse chegado algum, não sei dizer, uma estrela, um presente, uma coisa. Pra mim, a vida foi muito importante. E eu passava a semana inteira esperando o final de semana, porque a gente se encontrava todos os finais de semana, assim. A partir do momento que a gente a conheceu, tinha sempre almoço na casa da Júlia, jantar. E era almoço no sábado, que ia até a noite. Tinha o jantar também, almoço no domingo, que ia até a noite. E ela me acolheu, como disse meu pai, assim, com esse coração de mãe africana, assim. Aliás, ela acolhia todos. A primeira lembrança que eu tenho da Júlia veio pela cor, pelo cheiro. E foi do dendê, foi do muzungue. Era maravilhoso ver ela cozinhar. Era uma coisa, assim, fabulosa. A Júlia estava sempre na cozinha, sempre cozinhando. E eu sempre em volta dela, sempre rodando. Sempre com aqueles vestidos, aquelas saias maravilhosas, aquela roupa maravilhosa. Me aproximava muito mais da ideia de ser angolana do que de ser portuguesa. Porque eu nasci em Angola, mas ainda era colônia, então eu tenho nacionalidade portuguesa, mas sou natural de Luanda, de Angola. E a invenção de ser brasileira foi bastante difícil para mim, eu acho. Assim, me assumir brasileira, eu ficava sempre, né, bem... Talvez porque essa marcação identitária para mim fosse um problema. Ela virou um problema. Ser angolano, porque também ser angolano só se fosse aqui dentro, né? Porque quando me perguntavam, o que você é? Ah, eu sou angolana. Nossa, mas você é branca, angolana, vê nadando? O que aconteceu? O pessoal zoava, tirava criança lá por cima, né? Tá mentindo, é mentira e tal. E aí eu comecei a desencanar. Teve um tempo que eu dizia que era portuguesa, tinha uma época que eu dizia que era angolana, dependia com quem eu estava falando. Ficava nessa... E aí dizer, eu sou brasileira, é tão difícil, né? Assim, pensar assumir essa identidade, assim. Eu não quero a rainha-mãe, nem a princesa que tem um vestido cor do mar. Como na estrada do Zenza, quero um pó solto no ar. Não quero um barco com mastros, nem quero o hidroavião que voa longe para sul. Como do céu do Tivinguiro, quero antes quem quer o azul. Não quero ver terras longe, nem Londres, nem Paris. Olhar antes os Mochito quando vamos para Cauende. Pular na ponte que rola e nadar no rio Cuxi. Nem ser lindo, nem feliz. Não quero tudo do mundo. Quero Elisa, minha tia e todos os que partiram. E quero ter só 3 anos e andar nu no Mucungo. Não quero um pombo-correio, nem quero a águia real. Eu quero lá em Caxingues ser ainda o Zé do Meio. Quero o meu sacanjoela cantando lá no quintal. Não quero ser rico todo, nem de qualquer outro modo, nem ganhar a lotaria, nem quero angolares comigo. Quero antes ser teu amigo,
ter os teus olhos, irmão, a rir das graças que eu digo. De alguém que quer pagar, quero o copo de cerveja. Quero ser com o saber. Quero tu com o você. Quero o pouco que sobeja. Quero o dinheiro que baste para um prato de mozongue. O problema é que isto é querer demais. É bom, né? Então, Júlia, agora a gente vai comer. Vem comer com a gente aqui, vem fazer um muzungue aqui ano que vem. Eu fui sempre funcionária pública do Detran. Agora, gosto é muito de uma boa mesa. Gostava, não é? E o meu marido também era outro, de modo que eu chegava a casa ao fim de semana, era sempre uma festa. Todos os dias queria aquela comida, aquela não sei o quê. Não. Todos os fins de semana, praticamente. Era. Então, carnaval e aquilo, só faltava dormir lá em casa. Porque estávamos sempre juntas, sempre juntas. E eu fazia as coisas que ela gostava. Ela já sabia que chegava ao fim de semana lá. Então, quando era comida de Angola, ela passava-se. Mas tudo que seja da África, ela perde o tino. Engraçado que ela nunca mais lá voltou. Não tem ideia nenhuma, não é? Com 2 aninhos. O Avelino também afastou-se da terra, ficou só nos perfumes e nas ideias, nas poesias e tal, tudo bem. Mas a verdade é que contacto mesmo não teve, portanto aquilo já é dela mesmo. Tudo que é da África é que é bom, o resto não presta. Eu sou presta porque sou da África. Sou a pretinha da Guiné dela. Ai, vida, belos tempos que nós vivemos, muito bons tempos mesmo. Às vezes penso que faço parte desse clã condenado à saudade. Busco e aceito geografias sempre distantes, simétricas aos lugares e às pessoas que supostamente deveriam estar perto. Será uma autoentrega à distância que provoca a saudade? De resto, a saudade é também uma ilusão, onde fazemos caber o que queremos imaginar como bom e distante, como desejável, porque fora de alcance. Luanda fica sempre longe e tão perto nos nossos corações. Por isso ofende quando em Lisboa nos perguntam se já somos um pouco lisboetas. Ou aqui no Rio, perguntam se já sou carioca. Eu mesmo, Luanda, vou mais ser carioca. Com um sorriso nos lábios, respondo que até é possível, mas falta muito. Só a lembrança da nossa poeira a voar perto do mar azul, durante o pôr do sol na fortaleza, e as mulheres bonitas a passarem na marginal com as palmeiras e os coqueiros do Luandino a chachoalharem as tardes quentes. Gosto de contar, Luanda, inventada ou real, contar só. Madrugada adentro, quanto mais perto, mais perto. Quanto mais longe, mais perto. Luanda mesmo, no nosso coração. Um beijinho para ti, Onjak. Eu não vivo no Rio de Janeiro, eu vivo em Laranjeiras. É um outro lugar, é dentro do Rio de Janeiro. É um bairro dentro do Rio de Janeiro.
Eu chamo-lhe o reino das Laranjeiras. Mas não é reino no sentido de reinado de monarquia. É reino no sentido de Alice nos Países das Maravilhas, não é? É um território, para mim, mágico. Tem estes lugares, tem os parques, tem muitas escolas, tem muitas crianças. Isso é uma coisa que me lembra muito Luanda. Quando eu ando aqui em Laranjeira ao fim da tarde e eu vejo as crianças a gritar, a sair das escolas, isso transporta imediatamente para Luanda e para a minha infância, etc. Isso é muito agradável. Eu não consigo pensar que eu moro no Brasil definitivamente. Eu não consigo pensar. E olha que eu vivi 9 anos em Portugal, 8 ou 9 anos. E sempre que me perguntavam, tu estás aqui em Portugal, vives aqui? E era óbvio que eu vivia lá, porque eu estudava lá e tinha uma casa. E eu dizia, não, eu estou aqui a estudar. Depois, quando acabou o curso, quando eu estava lá, essa definição ficou confusa para mim. O que é que eu vou dizer agora? Eu estou aqui porque eu estou aqui, eu já não estou aqui a estudar. Eu vivia lá, depois ia para Angola, voltava para Portugal. Eu acho que eu vim para o Brasil meio por acaso. Eu comecei a vir, comecei a chegar, com conferências, literatura, livros, etc. Conheci aqui a minha namorada. Claro, é mais fácil eu dizer que eu fiquei aqui por causa dela, não é? Eu fui ficando no Brasil por causa da minha namorada. Qual é o futuro de estar no Brasil? Eu não sei. Eu não me lembro desde quando é que ela me conhece, mas eu sei que ela me conhece. Ela disse que viu-me com dias, eu tinha acabado de nascer. Esse pessoal, depois de 75, depois da independência em Luanda, eles conheciam-se todos, eram amigos, não é? Eles participavam todos da luta de libertação, na guerrilha, e a Ana Paula devia estar com o movimento, etc. E então ela conhece-me, conhece os meus pais e conhece-me desde pequeno. Eu venho a reencontrar a Ana Paula Tavares em Portugal, quando eu vivia lá. Eu sabia que ela era escritora, sabia que ela era poeta, gostava muito da poesia dela. E o primeiro livro de contos que eu reuni, eu mandei para ela. Disse, olha, Ana Paula, por favor, dá uma vista de olhos e diz-me alguma coisa. Estava muito nervoso, porque ela era muito boa escritora. E ela ligou para mim, ou escreveu-me e disse, olha, recebi o teu livro, vou ler, mas atenção, eu sou muito sincera e sou implacável nos meus comentários. Eu já fiquei cheio de medo e disse, não, claro, é mesmo para ser assim. Eu vim embora em 92, né? Fazer primeiro um mestrado e ao mesmo tempo acompanharia a minha filha na sua entrada na universidade. Foi por isso que eu vim. Não foi por causa da guerra, não sou exilada política, não houve nenhum tipo de perseguição nem nada, foi uma opção pessoal, com todas as dores que isso implica, mas da qual eu assumo a inteira responsabilidade. Gostava de ser como algumas pessoas que dizem, eu vivo em qualquer sítio, eu sou um cidadão do mundo. Tenho muita inveja dessas pessoas porque não consigo dizer eu sou uma cidadã do mundo. Eu sou uma cidadã de Angola. Vivo cá fora há muitos anos, mas realmente é como todos os hábitos, todo o estudo é voltado para aquela realidade. É como se nunca tivesse saído de lá, embora eu saiba que isto é uma mistificação, porque Angola muda todos os dias e a Angola que eu deixei não é aquela que eu encontro quando lá vou, de passagem. E estar de passagem também não é a mesma coisa do que viver lá. De modo que isto cria uma certa angústia e o Onjaki sabe do que é que eu estou a falar quando falo disto. Eu conheci gente angolana que chegava a Portugal, passado 6 meses estava a falar com o sotaque dos portugueses. Como conheço gente que vem para o Brasil e passado 1 mês está a falar com o sotaque dos brasileiros. Isso é uma opção legítima, como qualquer outra. É óbvio, quanto mais tempo eu passar aqui, mais elementos fonéticos do Brasil eu vou apanhar, porque eu não sou, eu não sou de ferro, o meu ouvido não é de ferro. E o sotaque brasileiro é o mais difícil de não contagiar. Porque eu estive em Portugal e, tirando uma coisa ou outra, fiquei com o meu sotaque. Aqui é muito difícil. Você está cercada de uma musicalidade que entra no ouvido e fica. E é uma musicalidade que conquista.
A de Portugal não conquista, porque tu vens de Angola e tens que começar a falar mais rápido, a começar a afinar e a fechar a boca. Não é fácil para um angolano dali. A daqui é ao contrário. Tu só tens que falar mais devagar, abrir a boca e deixar a língua portuguesa começar a dançar. Ela começa a dançar. Tu vês que ela já não está assim, né? Ela começa a fazer assim, a gingar, como na capoeira, não é? Isso vai acontecendo e com os angolanos é muito fácil. Essa é uma opção, adotar o sotaque do lugar. Nunca tive essa opção. A segunda opção, pensar que a inserção num lugar depende do sotaque e da imitação das características dos outros. Eu nunca pensei nisso, não acho isso correto. Acho que um cidadão peruano deve viver nos Estados Unidos como cidadão peruano. Não é que não se integre no sentido de fazer o que os outros fazem ou de entender as regras, não é isso. Ele não pode abandonar a sua identidade interna. Pode, mas eu não concordo com isso. O Ondjak tem um problema de afetos, um problema da sua pequena família, como eu costumo dizer, que ele começou a construir e que neste momento o obriga a viver fora de Angola. No meu caso, eu penso que são outro tipo de questões. Ser mais velha, não ter a certeza de garantir uma sobrevivência normal em Angola. É uma questão de alguma cobardia, mas eu não ponho de parte de maneira nenhuma, sob pena de então afundar-me e perder o interesse pela vida. Não ponho de parte a ideia de que amanhã posso voltar para Luanda, decidir e voltar. Para o Ondjak. É curiosa esta carta-filme que mandaste, porque tem som e movimento, embora seja nas palavras e pelas palavras que te reconheço melhor. Está salgada de saudade esta distância, mas estou feliz com o teu bairro, com as pequenas e grandes pessoas com quem conversas e aprendes coisas novas dos frutos, dos ares que por aí passam, da chuva que, ao que parece, este ano se desgovernou. O importante é a margem e as formas de adomesticar essa nossa vontade de estar num lugar de costas voltadas para norte, a espreitar o sul, a escrever cartas para Angola, à espera de respostas. Fica bem e manda mais palavras, poemas, notícias, histórias em forma de filme, e-mail, carta com selo, papel perfumado. Tudo lerei como quem vive de novo nesta nossa vida de partilhar afetos nas mais desvairadas partes do mundo inteiro. Toda a ternura da mãe, todo o respeito da Paula Tavares.